Bem, a ideia, eu estava dizendo que é exatamente tendo em vista esses últimos tempos difíceis pelos quais passamos no país, de uma opressão óbvia, de um Estado punitivista que nos preocupa a todos. Eu estava vendo o Paulo falar aqui, eu achei interessante que, de certa forma, ele estava quase que justificando o fato de eu estar aqui, dizendo: olha, é um advogado criminal, vocês têm que ter paciência com ele e tal. Ele vai defender coisas, quer dizer, ele já estava fazendo uma defesa minha para que eu pudesse falar com alguma tranquilidade para vocês. O que eu tenho sentido nos últimos anos, especialmente nos últimos 3 anos, após principalmente esse recrudescimento penal que ocorreu basicamente com a Operação Lava Jato e com o crescimento dos processos penais e a visão punitiva após a Lava Jato. Eu comecei a perceber, eu advogo desde o primeiro dia na Lava Jato. Fui advogado do Alberto Youssef no dia 17 de março. E me impressiona muito e me preocupa muito essa enorme massificação que existe hoje do punitivismo. Nós temos, eu não tenho nenhuma dúvida disso, nós temos hoje, através de uma série de questões que eu vou levantar aqui para reflexão, nós temos o afastamento dos direitos e garantias individuais que são fundamentais para qualquer sociedade civilizada. E isso é pior. Quando nós tivemos o início da Lava Jato, foi feito uma visão maniqueísta que eu julgava ser infantil, mas que infelizmente pegou, junto com o apoio da grande mídia, da mídia opressiva. Qual é a grande estratégia que foi montada? Eu costumo dizer que a Operação Lava Jato ela tem um setor de marketing muito melhor do que o setor jurídico. Eles são muito mais competentes em marketing, basta ver o artigo publicado antes mesmo do começo da Lava Jato pelo juiz e hoje ministro da Justiça, que dizia exatamente da necessidade de ocupar os espaços através do apoio midiático. Nós temos um crescimento desse sentimento punitivista e, por incrível que possa parecer, fizeram uma divisão na sociedade. Testar e que ousa tentar trazer para a discussão os excessos que ocorrem, é visto como sendo alguém que é contra o combate à corrupção. Esse é o maniqueísmo que, de certa forma, o Paulo se referiu aqui ao falar sobre as dificuldades do advogado criminal. É sobre isso que eu venho falando nos últimos 3 anos, especialmente pelo Brasil. Porque, veja bem, eu não permito, e digo isso sempre, que juiz algum, que procurador algum ou que delegado de polícia algum vai dizer que quer combater a corrupção mais do que eu, mais do que qualquer pessoa que esteja sentada aqui, mais do que qualquer advogado brasileiro. Só que eu quero esse combate dentro dos limites e garantias constitucionais que permite dizer que nós estamos vivendo efetivamente num Estado democrático. Essa é a diferença. Nós advogados, preocupados especialmente com a sociedade como um todo, não com o cliente só individualmente, que em princípio é o nosso objetivo, é resolver a questão daquele que nos procura, mas nós temos hoje muito mais do que isso, Paulo. Nós temos a obrigação, não só advogado criminal, mas qualquer estudante de direito, qualquer operador do direito, que é fazer valer, cumprir a Constituição. Quando eu era estudante, aqui você fala de Minas Gerais, eu brinco que eu saí de Minas, mas Minas nunca saiu de mim. Eu sempre levo Minas Gerais comigo, sou de Patos de Minas com muito orgulho. Quando eu era estudante, eu achava, fundei o Centro Acadêmico de Direito na Universidade de Brasília, eu achava que o importante era você avançar muitas vezes em cima da Constituição para conseguir novos direitos. Não, no momento que nós estamos vivendo, o momento é de tal gravidade que respeitar a Constituição é que é revolucionário. Fazer valer a Constituição é o que pode existir de mais importante. Nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal, onde 11 ministros têm cada um deles a sua Constituição. Eu digo isso aqui e disse da tribuna do Supremo.
tive o prazer, a honra e a alegria de entrar com a ADC 43, Ação Direta de Constitucionalidade, que questionou a questão da prisão em segundo grau, que é um dos pontos que eu quero, ainda que pelo curto espaço de tempo, en passant, falar com vocês, da importância de discutir o respeito à Constituição. Vejam vocês, nós temos aqui quase 100% de advogados. Você pode ter vários argumentos que possam impressionar contra a hipótese de prender apenas após o trânsito em julgado. Eu tenho um só, que é o que eu digo na ADC 43 e sustentei na tribuna do Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal é expressa ao dizer, numa cláusula pétrea, que só pode prender após o trânsito em julgado. Se você for contra isso e há argumentos sólidos e interessantes para ser contra, tem que mudar a Constituição. Nem o Supremo Tribunal Federal pode fazer uma flexibilização desse princípio constitucional. A obrigação de pensar. Veja bem, eu falei da tribuna do Supremo, quando sustentei lá na liminar, que o Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo, porque absolutamente nenhum poder pode tudo. Felizmente, nem o Supremo Tribunal pode tudo e não pode flexibilizar um princípio, uma cláusula pétrea da Constituição. E disse mais, e é interessante pensar sobre isso, quando você tem, naquele momento em que se flexibilizou e afastou a possibilidade de prender após o segundo grau, você fez uma flexibilização de uma cláusula pétrea da Constituição sob o aplauso da grande mídia brasileira, sob o aplauso da grande massa do cidadão brasileiro, que não tem essa visão constitucional necessária que pelo menos nós temos que ter. E naquele momento eu fiz, na semana seguinte, uma entrevista na televisão e disse uma coisa muito simples. Falei, hoje vocês aplaudem que domina o Estado brasileiro, porque vocês querem ver preso 20, 30 ou 40 empresários importantes. Ocorre que se você permite ao Supremo que faça essa flexibilização, amanhã você estará dando ao Supremo o direito de afastar, por exemplo, a liberdade de expressão, ou afastar a propriedade privada, porque são direitos constitucionais do mesmo patamar. Nunca você pode fazer uma flexibilização de uma cláusula pétrea. Nem o Supremo Tribunal pode isso. Essa é o raciocínio mínimo que nós advogados temos de fazer este enfrentamento. Porque nós temos que ter a visão, nós temos vários argumentos contrários. Eu estou batendo novamente nessa questão da presunção de inocência e da previsão de prisão em segundo grau, porque vai voltar a discussão agora dia 10 de abril no plenário do Supremo. Quando nós vivemos, há muito pouco tempo atrás, aquela falácia do Ministério Público de querer colocar para a sociedade brasileira as tais 10 medidas contra a corrupção, que absolutamente não eram medidas nenhuma contra a corrupção, eram medidas para afastar, por exemplo, a extensão e a possibilidade de ter, Quaresma, amplamente o uso do habeas corpus. Existia uma previsão, por incrível que possa parecer, de uso de prova ilegal em alguns casos. E diziam, não, prova ilegal, mas desde que obtida de boa fé. É algo risível que engrandece apenas o anedotário político pelo que passa o direito brasileiro. Eu me lembro que corri o país discutindo as tais medidas, felizmente conseguimos derrubá-la no Congresso Nacional. No Piauí, saindo de uma palestra, cheguei no aeroporto, tinha uma fila, um banner contra a corrupção, pegando assinatura. Tinha uma televisãozinha que ninguém conseguia escutar direito, com alguém falando alguma coisa, e uma fila com as pessoas assinando para dar apoio a tal medida. Ao assinar aquilo, eu passei, um menino falou, você é o Cacá? Ele falou, você pode tirar uma foto? Tinha uma fila de uns 6, 7 meninos. Eu falei, depende, o que você está fazendo nessa fila? Ele falou, não, eu estou aqui assinando o projeto contra a corrupção. Eu falei, você leu esse projeto? Você sabia que esse projeto, na verdade, é para diminuir o escopo do habeas corpus? É para poder tornar... Expliquei em 1 minuto, 5 que estavam lá, retiraram a fila, um deles que tinha assinado tirou o nome. Porque falta lealdade intelectual
para o Ministério Público ao falar que aquilo era um projeto anticorrupção. Falta lealdade intelectual daqueles que estavam levando essa proposta. Eu me lembro que eles pegaram para assinar nas ruas do Rio de Janeiro a Maria Fernanda Cândido, aquela atriz. Se ela pedir para eu assinar, eu assino qualquer coisa em branco, em qualquer hora que ela quiser, em qualquer lugar. Falta lealdade na discussão. E isso se reporta agora com a mesma gravidade nessa famosa apresentação desse juiz que se revelou que sempre foi, que é um político, para desmoralização do Poder Judiciário brasileiro, dar um tapa na cara do Poder Judiciário brasileiro, um homem que participou ativamente das eleições. Você pode ser contra A ou contra B, mas você tem que ter um direito mínimo de ter um juiz natural e um juiz imparcial. Um cidadão que se mostrou parcial, que 3 meses antes disse, não, eu jamais assumirei um cargo político, que se assumir estou admitindo que fui parcial. Esse cidadão tem a ousadia, a insensatez, a covardia de usar o poder que tem, que teve, que cada vez perde mais, de apresentar um projeto de tão banal, de tão absolutamente simplista, diz que é um projeto anticrime, como se de alguma forma nós pudéssemos ter um projeto pró-crime. É de uma vulgaridade esse cidadão, que hoje assume um cargo de ministro, que assusta aqueles que minimamente pensam o direito penal como forma de enfrentamento e de fortalecimento dos direitos e garantias individuais. Eu tenho uma preocupação, aquilo que nós conseguimos derrubar, que veio do Ministério Público, das 10 medidas, patrocinada pelo aquilo que eu chamo de Dr. Deus Lanhol, que acha que é Deus, o homem do PowerPoint. Hoje nós temos uma visão ridicularizada de parte do Ministério Público. Absolutamente ridicularizada. São poderosos, porque tem a mídia favorável. É claro, nós, advogados criminais, temos o ônus de fazer esse enfrentamento, porque conseguem manipular. Eu escrevi um artigo, Paulo, 30 anos, num livro coordenado na época, se não me engano, pelo professor Reri Arialdotti, que falava sobre um jogo de máscara, que me parece, Carla, ainda hoje atual. O cidadão está em casa, vendo televisão, às vezes com dificuldade financeira, brigou com a mulher, brigou com o marido, torce para o Atlético Mineiro, ou seja, a vida dele está uma merda. E aí ele vê na televisão sendo preso um grande empresário ou um grande político. Ele tem um regozijo íntimo, uma felicidade que ele não consegue explicar, como se fosse uma vingança contra os problemas que ele tem. Nessa hora, ele veste a máscara da hipocrisia e não quer saber se àquele cidadão foram dados os direitos e garantias individuais mínimos. Os direitos e garantias individuais de ter acesso a um advogado, ao conhecimento da prova, não. Ele tem um diabo, um certo diabo dentro de cada um de nós no dia a dia da vida. No entanto, como dá, nega e tira. Essa desdita, essa tristeza, essa mão punitiva do Estado pode cair sobre ele ou sobre alguém ligado a ele em dado momento. Aí ele veste a máscara do devido processo legal e dos respeitos às garantias constitucionais. Aí ele procura o advogado criminal. Ele sente a necessidade de fazer valer os princípios constitucionais pelos quais nós lutamos. Que me impressiona, porque rigorosamente nós temos que ter a consciência, e por isso é importante, eu fiz um papel de andar pelo Brasil nos últimos 3 anos para poder discutir isso, nas mais diversas plateias. Em Cuiabá eu cheguei a falar para 4.000 pessoas, sabendo que boa parte daquelas pessoas pensa muito diferente de mim. Eu não sou dono da verdade. Eu quero fazer uma discussão sobre quais são as garantias que o cidadão comum tem. Quando eu entrei com a DC 43, o Lula não era sequer denunciado, não existia processo contra ele. A mídia colou em mim que eu era advogado do Lula. Eu nunca fui advogado do Lula, porque queriam fazer com que aquele processo colado ao Lula tivesse contra ele a opinião pública. Aquele processo é um processo da não prisão em segundo grau, cumprindo a Constituição, é só isso. Quando eu vou despachar com os ministros, eu falo, ministro, é até constrangedor,
Porque o que estou fazendo aqui é um pedido simples: cumpra-se a Constituição. A Constituição está escrita, é expresso. Se quiser mudar, tem que mudar o Congresso Nacional. Nós temos que parar com essa realidade nacional hoje, desse ativismo judicial. Ontem o ministro Celso de Mello, a quem eu respeito e gosto imensamente, deu um voto de 6 horas no plenário do Supremo e simplesmente inovou. Já que o Congresso Nacional não transformou a homofobia em crime, deixou de julgar, porque hoje é coordenado pelos excessos de pessoas ligadas à igreja, ele determinou que a homofobia fosse comparável ao racismo. Ele fez uma criação, ele legislou, o Supremo Tribunal está legislando. E por que está acontecendo isso, meus queridos amigos? Eu não sou contra que a homofobia seja crime, mas é o Congresso Nacional que tem que fazer. Isso aconteceu por uma questão muito simples, porque nós vivemos um momento em que nós temos um legislativo absolutamente de 4 acovardado. Um legislativo que, pelo excesso de investigação, e veja bem, ninguém está acima da lei, tem que ser investigado, é claro que tem que ser investigado. Só que a investigação, ela tem que ter começo, meio e fim. Ela não pode ficar indefinidamente na cabeça do cidadão, porque isso faz com que o Ministério Público seja o único poder do Estado. O Ministério Público é o poder abrir uma investigação. Veja bem, o Judiciário é um poder inerte, só age se provocado. O Ministério Público tem esse grande poder de mobilizar uma investigação, de denunciar ou não. Então você tem um legislativo absolutamente, legislativo acuado, faz com que nós precisávamos então de ter um executivo forte. Nós temos um executivo ainda sem presença. Vamos ver o que vai acontecer agora após as eleições. Mas até então um executivo absolutamente inexistente no nível federal após o impeachment. Você pode ser favorável ou contra o impeachment, mas é evidente que não tinha crime. Foi um jogo político. Como não existe, vai ver o grande poder judiciário. O poder judiciário que legisla, o poder judiciário que ocupa os espaços que não pode ocupar. E que nós, advogados, temos que ter a coragem de dizer isso, como felizmente eu disse da tribuna do Supremo Tribunal. Repito, o poder judiciário pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. A partir do momento que nós temos esse afastamento dos poderes realmente constitucionais que deveria caber ao judiciário, você passa a ter um judiciário que faz parte de um ativismo judicial que modifica absolutamente uma equivalência que deve existir entre os poderes. Isso é muito grave. O ministro Toffoli, em boa hora, quando assumiu a presidência do Supremo, no seu discurso de posse disse: chegou a hora do judiciário deixar de ter um protagonismo. E é evidente, o poder judiciário só é bom quando ele é silencioso e eficaz. Eu me lembro, eu advoguei no Mensalão, me lembro que fui advogado do Duda Mendonça, passei 4 meses dentro daquele tribunal. Ao final, o meu cliente foi absolvido. No entanto, a massificação foi tal, a pré-condenação foi tanta, que o Duda me diz que onde ele vai, ele é tido como condenado. Ele é mensaleiro. Pouco importa se ele foi absolvido. Porque nós temos uma pré-condenação dessa mídia opressiva, que muitas vezes, eu estava dizendo, quando nós entramos com a ADC 43, quiseram, para prejudicar a ADC, colar a ADC como se eu for advogado do Lula, e nunca fui. Para minha sorte, aderiu como amicus curiae nessa ação direta de constitucionalidade, além dos institutos do IGP, de Garantia Penal, que eu fui um dos fundadores, do IDP, que também fui, do IBCCRIM, aderiram às defensorias públicas do país. As defensorias públicas que têm como cliente único aquele cliente preferencial do processo penal brasileiro, que é o negro, o pobre, o desassistido, aquele que não tem acesso sequer a um advogado. Esse é o único cliente da Defensoria Pública e, felizmente, elas assumiram a tribuna ao meu lado no Supremo Tribunal Federal, para mostrar que a causa é uma causa que atende àquele cidadão desassistido e não, como diz a grande mídia, infelizmente isso é comprado por boa parte da sociedade brasileira, como se fosse para favorecer
10, 15 ou 20 pessoas que são processadas. Vejam bem, meus queridos, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. 770 mil pessoas presas. Os Estados Unidos têm 2 milhões e 200 mil pessoas presas. É um fracasso. Esse juiz travestido de político ou político travestido de ministro tem a coragem de citar os Estados Unidos como exemplo e com orgulho. É um fracasso a política dos Estados Unidos, do sistema penitenciário e do sistema penal. Absolutamente um fracasso. Querem agora introduzir nessa proposta de anticrime a hipótese da... não tem nenhum nome em português que estão tentando adequar, que se faz, que é falida e fracasso absoluto nos Estados Unidos, que fez com que a população carcerária dos Estados Unidos chegasse a 2 milhões e 200 mil. Veja como o Brasil anda muitas vezes na contramão, vendo exemplos sem estudar a fundo os exemplos de outros países. Hoje, nós temos um presidente da República que chegou a falar que queria diminuir a maioridade penal até para 12 anos, 14 anos. Agora tem uma proposta de 16 anos para os crimes que sejam graves da visão deles. E citam como exemplo os Estados Unidos, falta de leitura, falta de conhecimento mínimo. Hoje nos Estados Unidos, todos os estados trabalham para aumentar a maioridade penal. Tem agora um estado americano que está passando para 21 anos a maioridade penal. Porque viu que a política faliu. A política esse encarceramento em massa nos Estados Unidos levou a uma situação de falência tal que há uma tentativa de mudança e querem colocar aqui essa possibilidade de um Estado autoritário como o Estado brasileiro, essa possibilidade de você fazer o Ministério Público decidir sobre a prisão, sobre a vida da pessoa que está absolutamente em situação de desigualdade com o Estado, fazendo acordo em processos de qualquer... Normalmente na Itália, em Portugal, você tem 5 anos, você tem 6 anos, a pena máxima. Aqui são os crimes mais graves. Nós teremos um fracasso absoluto na política penal se isso vier ao... Não vamos derrotar esse projeto como derrotamos as 10 medidas. A sociedade brasileira precisa acordar, precisa discutir o que é aquilo que é essencial, principalmente nós advogados. E que temos condições de fazer o enfrentamento dessa mídia que massacra, que é uma mídia que não respeita sequer a possibilidade do contraditório. O que estão propondo no Brasil é que aquilo que nós conseguimos introduzir no processo penal brasileiro, no direito constitucional brasileiro, que é o direito à ampla defesa, que é a produção de prova sobre o crime do contraditório, estão querendo introduzir o afastamento disso e o poder absoluto do Ministério Público para poder, através da pressão do Estado, olha, você vai pegar 20 anos, eu te ofereço 12. Como se 12 anos fosse descer aqui e sentar num bar aqui para tomar uma cerveja. É uma vergonha esse projeto que é apresentado aos brasileiros, sob diversos aspectos. Tem a coragem, a ousadia, a insensatez de propor uma mudança no conceito de legítima defesa, Quaresma, que é um conceito absolutamente clássico que nós temos no Brasil, e propõe uma mudança absolutamente aberta, que o cidadão, especialmente o agente público, pode matar se tiver uma surpresa. Veja bem, eu não vou dizer, porque eu sou um homem experiente, com 60 anos de idade, direito, advogado criminal, já fiz uma porrada de besteira na vida. Mas um menino de 20 anos de idade, você pode dizer que ele pode ser muitas vezes surpreendido em certas circunstâncias. Por isso é que nós temos lá a definição clássica da legítima defesa. Não, querem que o agente de polícia, aquele que tem a obrigação de ter um controle sobre as ações do Estado e sobre si mesmo, tenha um excludente, se puder dizer, de forma absolutamente aberta, que foi feito, por exemplo, com um grau de surpresa específico. É uma vergonha isso. Nós temos a obrigação de fazer esse enfrentamento. Nós, advogados criminais, nós que temos a formação de direito, porque isso vai promover uma matança indiscriminada. E essa matança provavelmente não vai atingir aqui, na Savassi, não vai atingir na zona sul do Rio de Janeiro. Ela vai atingir as Mariellas da vida, vai atingir as pessoas que têm coragem de se expor e vai atingir principalmente aqueles favelados,
aqueles que estão na periferia, que é a grande massa da sociedade brasileira. Isso não é ser de esquerda, isso não é ser de absolutamente nenhuma ideologia. Isso é mínimo. Eu me lembro, certa vez, eu levei uma estagiária, eu tive a felicidade de trabalhar. Tem que parar que tem gente indo embora já, porque eu estou falando besteira, né? Certa vez eu tive a felicidade de trabalhar no final da vida do ministro Evandro Lins, com 90 e tantos anos de idade, levei ao aeroporto com uma estagiária e perguntei: ministro, que conselho o senhor daria para um estagiário de direito que tem 18 anos de idade? E ele disse: olha, Cacai, ele disse para ela: Camila, leia os clássicos, leia poesia, leia muita poesia, leia romances, leia livros, leia revistas, leia jornal. Se sobrar tempo, leia direito. Porque é isso que faz do cidadão a hipótese de poder fazer um enfrentamento real. É a formação humanista. Especialmente nós que somos advogados criminais, que me desculpem os que não são, nós temos a obrigação de ter uma formação humanista forte, porque nós temos que ter pelo menos a pretensão de entender a alma humana, a alma daquele que nos procura no pior momento da vida dele, e também ter que passar essa certeza que nós criamos com o conhecimento da causa, da dor. Advogado criminal, eu costumo dizer também que quando eu comecei a advogar, e muitas vezes é assim, naquela época era assim, a gente fazia um peu de tudo. Você pegava um pouco de tudo porque você não podia fazer só aquilo que você gostava, que era a advocacia criminal. Eu gosto de contar um caso para aqueles que estão iniciando a advocacia. Conversei um pouco hoje quem era o público específico de hoje. Eu conto um caso que eu comentei hoje na hora do almoço. Eu só faço advocacia criminal. Certa vez eu estava no escritório e chegou lá um cidadão, não vou dizer quem, porque é um empresário extremamente conhecido no Brasil, e me disse: Cacai, eu vou me separar, minha mulher descobriu que eu tenho uma casa com outra mulher, isso não é aceito normalmente. Então ele falou, e ela contratou a Priscila, que é uma advogada de São Paulo, que é o terror dos maridos de São Paulo. Terror. E aí ele disse: olha, eu sei que ela vai conseguir o êxito comigo, eu queria te contratar. Eu falei: olha, veja bem, eu não faço direito de família. Eu só faço direito de família quando eu me separo, eu dou uns palpites. Mas ainda assim, para advogada que eu contrato. Então eu não... Ele disse: não, deixa eu te dizer, eu tenho na minha conta, no imposto de renda, mais ou menos 6 bilhões. Ela vai me tomar metade ou mais, eu te dou 20%. Aí o meu caráter começou a diminuir e eu comecei a gostar de direito de família. Aí, para impedir que eu fizesse uma discussão aprofundada sobre o assunto, eu falei assim: olha, morreu o assunto, não quero falar mais sobre isso. Em nenhuma hipótese eu quero discutir isso. Aí ele teve uma crise de choro, bateu na mesa e falou assim: se você não aceitar, eu mato ela. Eu falei: aí é minha área. Mas veja bem, vocês que são criminalistas, eu não induzi, eu não disse mata que eu advogo, porque aí eu estaria avançando naquele círculo de giz que existe da confiança com o advogado. Então, assim, essa questão toda que nós enfrentamos hoje, ela é muito séria. Nós vivemos um momento crucial. É um momento que nós podemos exterminar o processo penal. Nós, advogados criminais, temos essa responsabilidade de fazer um enfrentamento contra essas medidas que estão postas nessa proposta anticrime, que é risível. Nós derrubamos as tais 10 medidas do Ministério Público através de uma discussão séria, e é muito interessante porque, à época, nós, poucos advogados, corremos o Brasil para fazer esse embate. Hoje, felizmente, nós temos uma ordem que parece, Conselho Federal, que parece que vai fazer o embate, que está fazendo um contraponto. Porque nós tínhamos o Lamáquia, que era cantor de tango, talvez, mas tudo menos um advogado que fizesse um enfrentamento em nome da classe. Nós temos agora a expectativa de ter um Conselho Federal, que vai, por exemplo, agora dia 20 de março, colher, e nós estamos trabalhando nisso, cada um recebeu uma carta e tal,
ideias para fazer propostas nesse projeto, que é um projeto deformado. É um projeto que, por exemplo, permite que o Ministério Público vá a qualquer país e faça um acordo e traga uma prova sem passar por nenhum tratado. Nós temos que ter, nós advogados, temos a obrigação de ler essa proposta apresentada para mostrar quão ridícula ela é e quão perigosa ela é. Ela vai, se passar, por exemplo, a possibilidade dessa negociação, nós vamos acabar com o processo penal brasileiro. Não estou falando isso de forma catastrófica, não. É a realidade. Toda a nossa construção de um processo penal em cima especialmente após a Constituição de 88, foi para fazer valer as garantias constitucionais que nós conseguimos. Não conseguimos através da minha geração, muito antes, que nós conseguimos pegar de outros povos e, de certa forma, emoldurar na Constituição. Não teremos mais o devido processo legal, não teremos o direito de defesa amplo, não poderemos produzir prova. Porque dizem os mais incautos e os ignorantes, mas principalmente aqueles de má fé, se me desculpem se alguém discordar sobre esse aspecto, não, mas nos Estados Unidos 90% das ações, 99% das ações são decididas por acordo. É uma pena que não se faz o direito penal, porque não se faz uso do direito de defesa. Por isso nós temos a maior população carcerária do mundo. Por isso vocês estão voltando atrás nesses princípios. A tudo aquilo que nós fizemos de bom, que são as garantias constitucionais que nós conseguimos introduzir no processo penal, na Constituição brasileira, eles querem afastar em nome de uma efetividade penal a qualquer custo. Qual efetividade penal? Por isso é que quando ocorreu o mensalão, eu sentia pena quando via o Joaquim Barbosa dizer o processo penal, o mensalão mudou o judiciário brasileiro. O mensalão mudou o processo penal brasileiro. É ridículo. Pergunta lá para os meus amigos de Patos de Minas, para os meus amigos do interior do Piauí, se alguma coisa mudou após o mensalão. Nada. Absolutamente nada. Não se deu estrutura para o Poder Judiciário, como não se tem até hoje. É um processo absolutamente daquilo que eu chamo da espetacularização do processo penal. A espetacularização do processo penal é gravíssima. Quando introduziram a TV Justiça, eu fui ao ministro Marco Aurélio, que é o pai da ideia, e disse: a TV Justiça é importantíssima nessa ideia de fazer uma possibilidade de transparência maior no Poder Judiciário, mas quando está discutindo, por exemplo, a questão da homofobia, que é uma coisa que interessa a todos, a questão do casamento homossexual, se você descer aqui na Savassi agora e perguntar para qualquer pessoa que está num bar se é contra ou a favor, vai ter uma ideia sem nunca ter estudado aquilo, seja por opinião pessoal, por formação religiosa ou o que for. Mas o processo penal não. O processo penal é prova. O processo penal é fato. Como é que você pode passar um processo penal numa televisão, já com a pré-condenação, com a condenação acessória que não tem previsão legal? Repito, o Duda Mendonça foi absolvido do mensalão. No entanto, onde vai, ele julga. Ele fala para mim, Cacá, e as pessoas acham que eu fui condenado, eu sou tratado como mensaleiro, porque tem a condenação dessa que virou o processo penal. E é muito grave quando você vê nessas ações como a Lava Jato, quando tem uma operação, no outro dia você tem os procuradores da República, os delegados de polícia, talvez a Receita, sentados falando durante 2 horas para as televisões do Brasil inteiro, esmiuçando a prova que eles obtiveram, não sob o crivo do contraditório, durante o inquérito. Aquele cidadão não é nem réu, se fosse não poderia, mas ele não é nem réu, mas ele já é pré-condenado ali. Isso não é à toa não, claro, parte daquilo é por vaidade, para que esses Deus maiores da vida possam vender livro, fazer palestras e tal, mas parte é uma estrutura que é muito bem feita por essas operações, que é para fazer uma pré-condenação, que é para julgar aquele cidadão contra a população ou a população contra ele, e para pressionar o Poder Judiciário, que depois tem que ter muita coragem para poder absolver um cidadão que já foi julgado pela grande mídia. O Supremo Tribunal, e vocês acompanham, que só tem advogados praticamente, o Supremo
O Supremo Tribunal tem duas turmas, a primeira e a segunda turma. Até isso é interessante, são turmas diferentes, uma mais garantista, outra menos garantista. Mas nós temos a terceira turma do Supremo Tribunal Federal, que é a mais forte, que é a que condena, julga sem recurso, que é o Merval, a Cristiana Lobo, o Camarote, a Natuza. Essa é a terceira turma do Supremo Tribunal Federal. É aquilo que julga diretamente, já com condenação sem recurso. Essa é espetacular. Eu pergunto, existe um princípio constitucional de paridade de armas. Eu quero saber se eu posso ligar para a Globo e falar, olha, tem 2 horas que eu estou falando do meu cliente aqui. Agora eu quero 2 horas de resposta. Existe. Então, na analisação que se faz do processo penal. Hoje, ocorreu um fato que está na mídia nacional inteira, Jornal Nacional me disseram que saiu. Fizeram a busca e apreensão na casa de um senador da República. Eu estava em Belo Horizonte, uma pessoa do meu escritório foi acompanhar. Esse senador da República teve uma busca e apreensão, prestem atenção, que coisa interessante, há 1 ano atrás, na casa dele, pegaram tudo aquilo que podiam pegar, fizeram uma denúncia no Supremo Tribunal. Eu defendi o senador da tribuna do Supremo Tribunal Federal e não foi aceita a denúncia. Não houve nem processo penal. Com muita dificuldade, porque o sistema só funciona para prender, depois que nós ganhamos e que arquivou, dias atrás, certidão e devolução dos bens. Os bens chegaram quinta-feira na casa dele. Fizeram outra busca e apreensão hoje. Quando me ligaram de manhã, eu falei para a advogada, vá para lá com os documentos para comprovar que o Supremo já devolveu. Chegou lá, o delegado estava prendendo uma série de coisas. Isso aqui foi devolvido semana passada do Supremo. É uma situação teratológica que nós vivemos. É o abuso do poder de investigar. Nós temos que reconhecer que existe o abuso do poder de investigar. O Ministério Público tem que ser responsabilizado pelos abusos. É evidente que tem que ser responsabilizado. Eu me lembro que eu estava na Inglaterra quando recebi um telefonema que havia um pedido à prisão de uma série de pessoas, entre elas uma pessoa que muita gente não gosta, que é o ex-presidente Sarney, que é meu cliente e se tornei meu amigo com muita honra. Eu liguei para dar notícia para ele, acordei ele por causa do fuso horário, falei, presidente, entendo o que eu estou lhe dizendo. Pediram a sua prisão, não saia de casa e não fale nada. Ele falou, como pediram a minha prisão? Pediram a sua prisão, porque tinha lá uma delação de um cidadão, de um ex-senador da República, e eu falei, eu ouvi a delação, é claro que deve ter 1 bilhão de coisas a mais. Eu peguei um avião, voltei na mesma hora para o Brasil, era só aquilo que estava ali. Terminou o inquérito, ele não foi denunciado. Claro que a prisão, felizmente, não foi concedida, ele não foi denunciado e a delegada pediu que o delator perdesse os direitos porque mentiu e não juntou nenhuma prova. No entanto, houve um pedido de prisão. Pedido de prisão esse, que é uma pré-condenação no mundo midiático como o que nós vivemos. E a responsabilidade do Estado? E a responsabilidade do cidadão que pediu a prisão? Não existe. O projeto de abuso de autoridade, eu me lembro que me pediram para ir a São Paulo despachar com o Janot, debater com o Janot. Eu ganhei uma caixa de vinho porque eu apostei no escritório que ele não iria. Não vai. Já marcaram várias vezes esses Deus Daniel da vida, eles marcam, foge igual o diabo da cruz quando sabe que é com a gente. Cheguei lá, levaram uma senhora para debater. A senhora começou a dizer assim, porque o projeto do Renan, porque o Renan passou a ser o relator naquele momento do projeto. Eu falei, pera lá, eu vim de abuso de autoridade. Não, mas é o projeto do Renan. Ainda não. A senhora sabe quando foi feito esse projeto? O projeto foi feito após o segundo pacto federativo, quando o ministro Gilmar era presidente do Supremo Tribunal Federal, por uma comissão que era presidida pelo ministro Teori, que à época era ministro do STJ. Esse projeto estava dormindo no Congresso Nacional desde então. Aí eles rotulam para poder fazer o enfrentamento sem discussão teórica, sem discussão do projeto em si. Ninguém queria, evidentemente, o crime de hermenêutica, é claro que não. Se o projeto estava mal feito, vamos mudar o que tiver de mudar no projeto. Mas era um projeto absolutamente necessário, porque
Só tem medo de um projeto desse aquele que faz o abuso. O projeto não é contra a autoridade, é contra o abuso de autoridade. E os abusos não ocorrem só nas grandes causas, não. O abuso ocorre aqui, na Savassi, quando um policial para o cidadão, um menino, que não tem nada a não ser o fato de abordar, e o atinge de forma diferenciada. É muito mais fácil para nós, que somos parte de uma elite, de uma pequena elite brasileira, fazer esse enfrentamento. Porque dificilmente me pararão e me farão as covardias que fazem com a grande massa da população brasileira. É o que vai ocorrer agora se passar esse fascista desse projeto que permite a morte indiscriminada. A excludente que se propõe ali, para quem é minimamente versado em direito penal, na verdade é uma autorização para matar. Uma autorização que esse governador do Rio de Janeiro teve a petulância de dizer que tem que ter os atiradores especiais para atirar na cabeça se achar que o cidadão está... Claro, um homem pobre da favela não vai matar ninguém na Vieira Solto, não vai matar ninguém que esteja num camarote da Sapucaí no dia de carnaval. Na Assembleia Legislativa até que poderia. Mas a realidade pura e nua é que estão tentando institucionalizar a violência através desse momento extremamente delicado pelo qual passamos. A descrença do cidadão, e eu entendo essa descrença, a falta de confiança nos poderes constituídos, e evidentemente todos nós temos essa falta de confiança, mas é o que eu acho e penso que, como advogado, nós temos mais do que a obrigação, nós temos a responsabilidade de fazer essa discussão e esse enfrentamento. A discussão tem que ser feita de uma forma diária. Essa discussão tem que ser feita nas academias, ela tem que ser feita nos bares, ela tem que ser feita dentro das escolas, ela tem que ser feita dentro de casa. Porque não é possível que nós possamos imaginar que boa parte ou a maioria do Brasil seja um país fascista. Eu me nego a acreditar que a maioria do Brasil concorde que o negro não possa ter direito. Eu me nego a acreditar que a maioria entenda que se pode matar sem ser estritamente naquilo. O Calerno disse muito bem aqui, eu também faço isso no júri, falo, olha, naquela cadeira ali, vocês nunca, às vezes, numa cadeira que você está fazendo um crime de estelionato, numa cadeira que você está fazendo um crime de roubo, vocês não vão ver a grande maioria das pessoas. Mas na cadeira do réu do júri, todo mundo pode um dia sentar lá. Porque é o crime passional, é o crime da não razão. O que se quer fazer hoje é passar essa impressão de que é necessário punir a qualquer custo. É muito grave os enfrentamentos que nós temos pela frente. A questão específica da prisão em segundo grau, repito, existem muitos elementos fortes que diz não, pela efetividade do processo penal, nós temos que diminuir e prender até no primeiro grau. Isso é um outro problema, uma outra discussão. A discussão agora passaram a dizer que após a condenação do júri, como você tem uma soberania popular, uma visão distorcida, o cidadão tem que sair preso. Mas essa não é a discussão. A discussão é a seguinte: o que diz a Constituição? A Constituição diz que é após o trânsito de julgado. Que, veja bem, quem tem a maioria, que mude a Constituição. Essa que é a discussão que nos interessa hoje, meus queridos amigos, advogados e professores, estudantes, operadores do direito. Hoje a grande luta que nós temos que ter, cada um, é para manter a Constituição. E ter uma Constituição que não possa ser interpretada a qualquer custo. Nós temos hoje, no Supremo Tribunal, 11 ministros e, infelizmente, nós temos 11 constituições. Cada um julga de acordo com a sua interpretação e nós, então, não conseguimos ter um direito nem penal e nem constitucional efetivo. Essas são algumas reflexões que eu tenho feito nos últimos tempos. Eu costumo fazer um pedido de reflexão
para mostrar para os meus amigos, colegas, advogados e professores, eu nunca fui professor, eu sou só advogado, que eu sempre faço uma comparação. Às vezes nós temos que ter a humildade de olhar para as coisas mais simples para poder aprender muito mais do que nos livros. Por exemplo, você olhar a natureza. A noite, ela não cai de repente. Você não está andando numa praia ou andando aqui na Savassi ao meio-dia e de repente vem a escuridão da noite, que seria algo que nos chocaria. A noite cai aos poucos para que você possa ir se acostumando. Tanto que se você estiver fora das cidades, de repente você vem aquela boa escuridão onde deslumbra a possibilidade de ver o céu, de ver as estrelas. Isso ocorre devagar para que você se acostume. Assim também é o punitivismo penal. O punitivismo penal, ele não chega de uma vez só, porque seria assustador. Ele chega solapando os direitos e garantias aos poucos. Ele vai tirando os direitos, julgando um cidadão contra o outro. Ele vai assumindo na sociedade uma feição, que é uma feição que não parece ser punitiva. Até que de repente você não consegue mais, nem no seu meio social, nos seus amigos, nas suas relações de pessoas mais próximas, você não consegue defender aquilo que é o mínimo, que é o direito do cidadão de ser como ele é, seja ele negro, seja ele absolutamente contrário às suas ideias, seja ele de qualquer opinião política. Essa diferença que estão fazendo entre as pessoas, o Brasil está virando um país em que nós estamos metade de costa para outra metade. E isso é o punitivismo que vai descendo aos poucos até fazer com que um grupo irresponsável de meninos que se sentem donos do poder porque começam a apresentar projetos que são absolutamente antidemocráticos. Absolutamente antidemocráticos. Felicidade de ser um defensor da Constituição, dos direitos e garantias individuais. Eu digo sempre. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo há 5 anos atrás, pouco mais, quando começou essa onda punitivista mais forte no país. O artigo chama Que País Queremos? Eu acho que todos nós temos que nos posicionar. Eu costumo dizer, todos nós queremos, evidentemente, o combate à corrupção, essa praga que assola a sociedade brasileira. Eu sou um defensor da Operação Lava Jato. Acho que a Operação Lava Jato descobriu um grau capilarizado de corrupção que ninguém podia imaginar, nem eu, nem o juiz que lida com o processo criminal, nem o jornalista investigativo. Ninguém podia imaginar. De desnudar essa corrupção capilarizada que existia. Agora, eu quero o enfrentamento dessa corrupção dentro dos limites e das garantias constitucionais. Quem quiser fazer o enfrentamento, por isso é que esse artigo diz, que país queremos? Eu quero tanto quanto ou mais do que esses que se dizem donos da verdade. Mas eles querem fazer o enfrentamento de uma forma que afasta os direitos e garantias constitucionais. Se isso ocorrer, não tenhamos dúvida, nós vamos sair do outro lado um país obscurantista, um país menor. Um país onde aqueles direitos que foram incorporados à Constituição através de anos, não só das nossas lutas e garantias, mas também de outros povos, serão afastados e nós chegaremos perto da... Se, porém, fizermos esse mesmo enfrentamento, mas com a garantia de todos os direitos constitucionais e acoplando outros direitos, nós faremos o mesmo enfrentamento. Demorará mais, porque na democracia tem os pesos e contrapesos e demora mais, você tem que dar o direito ao outro, você tem que ouvir o outro lado. Mas nós sairemos do outro lado, sem dúvida nenhuma, um país mais justo, mais solidário, um país onde a gente possa viver melhor. Essa é a única razão que eu vejo para fazer direito. Essa é a única razão que eu vejo para poder advogar, que é o que eu faço no dia a dia. Eu costumo dizer com a maior tranquilidade, talvez metade da minha advocacia seja pro bono, isso não sai no jornal. Aproveitam alguns clientes que tenho para poder fazer a crítica. Nesse momento, esse é um dos temas que me pediram para falar, nesse momento da criminalização da advocacia. Nós vivemos um momento da criminalização da advocacia. Primeiro, criminalizaram a política.
através da necessidade do enfrentamento do político corrupto, fizeram a criminalização da política. Muito interessante, eu levantei essa tese no início, de forma geral, correndo no país, depois peguei pareceres do professor Alaor Leite e do Greco, que estão trabalhando sobre isso na Alemanha, levei essa tese para o Supremo Tribunal e ganhei o primeiro caso do Supremo Tribunal, reconhecendo que, na verdade, era uma imputação por crime político. Agora, recentemente. Após isso, eu já dizia, o segundo passo é a criminalização da advocacia, que é o que está acontecendo agora. Vejam o que fizeram com o Grande Mariz. Um grande advogado, foi presidente da ordem 2 vezes, fizeram uma quebra do sigilo bancário dele para saber a questão específica dos honorários. Isso se chama criminalização da advocacia. Isso se chama o afastamento dos direitos e garantias constitucionais. Está fazendo com a sociedade como um todo. Está fazendo com aqueles, não só com o cliente dele, mas com a sociedade, porque na realidade, nós advogados, temos que ter a pretensão de fazer uma advocacia não apenas em nome do cliente que nós estamos defendendo, mas fazendo em nome da sociedade, dos direitos e dos princípios constitucionais. Isso é que me faz sair todo dia de casa para trabalhar, porque se não fosse por isso, sinceramente eu não teria subido aqui, ficava no boteco ali do lado, que eu achei bastante interessante, uns 2 ou 3. Então eu acho que essa responsabilidade social que nós temos que ter com a advocacia. Vocês que são donos de um curso, nós que somos advogados, apenas advogados, para que a gente possa ter a certeza da necessidade de fazer o enfrentamento e a necessidade de prevalecer os direitos constitucionais. Eu costumo lembrar um poeta que fala sobre a utopia, porque eu gosto muito de dizer que é por acreditar nessas coisas que eu digo, que o ano passado eu devo ter feito 30 palestras pelo Brasil afora com os mais diversos públicos. Mas o que é utopia? Por que eu acredito que isso vale a pena fazer? Por que eu estou aqui numa sexta-feira, eu estava no Rio de Janeiro ontem, porque não fiquei lá? Porque eu acho que é necessário fazer essa discussão. E o poeta diz que a utopia é como o horizonte. Você anda 2 passos, o horizonte se afasta 2 passos. Você anda 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Então, para que serve a utopia? A utopia serve para caminhar. Juntos significa que terá valido a pena. Se nós fizermos esse trabalho de reflexão juntos, de enfrentamento juntos, se nós formos capazes de dizer alto lá, nós não queremos permitir que se mata o cidadão pobre, negro, despossuído, sem condições de ter voz, antes sequer de ter acesso a um processo, como agora aconteceu esse assassino no Rio de Janeiro de 3 pessoas que descobriram já que parte foram mortas à distância, e a sociedade está emudecida. A sociedade está absolutamente sem condições de reagir. As catástrofes no Brasil tomam um grau de proporção tal e com uma rapidez tal que Brumadinho já começa a ser esquecido antes mesmo de se encontrar mais de 100 de corpos. Eu estive agora conversando com uma menina que esteve em Brumadinho para tentar fazer uma filmagem. Disse que ia conversar com as pessoas, não teve coragem de entrevistar ninguém. Tal grau de perplexidade, de dor, de paralisação completa das pessoas que estão ali. Ela teve que ir lá e me contar isso para que eu voltasse a pensar que aquilo é diário. Hoje eu conversando com o taxista que estava me atendendo, ele dizendo, eu tenho uma amiga que perdeu 14 amigos. Eu conheço uma pessoa que perdeu 20. Quase todas as pessoas que moram lá perderam 2, 3, 10, 20, 50 pessoas. E, no entanto, o Brasil já está com outro problema. Hoje a questão já é o Laranjal que está sendo discutido. É tal, o grau de esgarçamento da sociedade brasileira é tal que nós não conseguimos sequer levar à frente as nossas dores, os nossos problemas mais sérios. Por isso, eu peço uma reflexão para vocês. Com todos os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, cada um que venha de tragédias, de processos, de dores pessoais, nós não nos afastemos
de um enfrentamento que para nós advogados é fundamental. Nós temos que ter em mente a necessidade da garantia dos direitos individuais e dos direitos constitucionais. Nós temos que pegar um projeto desse apresentado como sendo anticrime e desnudar para a sociedade brasileira a atrocidade que é esse projeto, que quer acabar com os direitos e garantias em troco de uma falácia de dizer que é um projeto anticrime. Cabe a nós fazer isso no dia a dia, na academia, nas escolas, no dia a dia com os colegas, no processo. Nós temos que ter o mesmo grau de enfrentamento no processo do dia a dia, nos tribunais e principalmente hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, nas nossas relações pessoais, ocupando os espaços, falando, mostrando que aquilo é uma falácia, que nós temos um juiz de pé de barro, que mostrou para que veio, que já sempre foi parcial, que teve a coragem de deixar a toga e fazer aquilo que ele já fazia com a toga, que é fazer política baixa, que apresenta um projeto que não sustenta o Instituto de Garantias Penais. Mandamos para ele um ofício respeitoso dizendo: o Instituto de Garantias Penais. Ele respondeu: não farei debate. Nós queremos debater. A sociedade brasileira tem o direito de debater. Certamente não sou dono da verdade, mas certamente eu tenho o direito, como advogado há 30 anos, pessoa que apresento a minha posição de forma, com debate em qualquer lugar, para ser criticado. Eu tenho o direito de dizer que esse projeto é um atraso, que é um projeto que vai levar ao encarceramento maior ainda. Nós temos, além de 760 mil presos, para terminar, nós temos 300 mil mandados de prisão na rua, que se fossem cumpridos, nós abarrotaríamos ainda mais um sistema carcerário falido como nós temos. Há 3 meses atrás, ao defender um cliente que tenho em Portugal, nós ganhamos um habeas corpus no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em Estrasburgo, para impedir que uma pessoa viesse para o Brasil para responder a um processo, sob o argumento da miserabilidade dos presídios brasileiros. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos nos deu uma liminar que envergonha o país, que diz para o Brasil: não, vocês não têm condições de dar condições mínimas dignas para aquele cidadão que está encarcerado, sob a responsabilidade do Estado. O cidadão perde a liberdade, mas não perde a dignidade, não poderia perder. E nós conhecemos qual é o sistema que existe nos presídios brasileiros. Há muito pouco tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal, para terminar, julgou uma ação extremamente importante, que elevou o Brasil aos olhos da comunidade internacional. E julgou o estado de coisa inconstitucional e condenou o Estado brasileiro exatamente pela miserabilidade dos presídios. Esse mesmo Supremo Tribunal, que faz um julgamento histórico, ainda que ineficiente, porque é claro que o Estado brasileiro não fez nada, mas houve uma condenação simbólica importantíssima. Discuti isso em mais de um lugar fora do Brasil, ainda agora em Sevilha, num debate importantíssimo, interessantíssimo que fiz sobre a era do humanismo chegou ao fim. Esse julgamento do Estado de coisa constitucional foi lembrado por mais de um pensador europeu, da importância do Tribunal Constitucional brasileiro dizer para o Estado: não se pode manter as pessoas nessa condição subhumana. No entanto, esse mesmo Supremo, e para terminar, com a pressão midiática que existe hoje, de encarceramento, de endurecimento da lei penal, da repressão penal, representada por esse juiz, não sei se juiz, se ministro, por esse cidadão que alcançou e certamente terá um fim, espero, rápido e medíocre, como ele merece. Esse Supremo Tribunal, com essa pressão que sofreu, afasta o princípio constitucional do trânsito em julgado e da presunção de inocência, com certamente uma visão contraditória daquele julgamento anterior que elevou o Brasil, e afasta o princípio constitucional da presunção de inocência, possibilitando que milhares e milhares de negros, pobres e desvalidos passem a fazer a brasileira.
e sob o aplauso de boa parte da população brasileira que quer ver preso 10 ou 20 pessoas poderosas para vingarem sabe-se lá de quê. Então, meus queridos amigos, eu faço uma reflexão, sexta-feira já é hora da cerveja, não é justo que a gente continue falando de coisas sérias aqui, sem tomar uma cerveja e uma caipirosca no mínimo, mas eu agradeço imensamente a atenção de vocês. O que eu tenho feito é essa possibilidade de reflexão sobre esses temas que eu julgo necessário e que eu discuto aqui e continuo discutindo lá no TISE, depois tomando um original, porque acho que é fundamental. Eu vou terminar, se me permite, meu irmão Laor, recitando aqui um velho poeta, tem uma patência ali, olhando para um cara curiosa, um velho poeta patense que fala da antissoneto da não matéria. Fala, da não matéria agora estou e existo, o pensamento pensa o pensamento. A ostra pensa pérola, espelho e me contristo. Na não matéria muitas vezes penso em ser matéria pura ou ser um misto. Na não matéria eu não consigo isso, e já que não consigo, invento. E finjo ser figura e sombra e luz, e finjo para o meu povo que sou pus, que sou um resto puro de alvorada. Na não matéria não se logra, é triste. E a gente fica sendo, porque existe, vaga ilusão de ser, não sendo nada. Obrigado a vocês. Bravo! Nossas palavras para Cacai não podem ser outras, senão de gratidão. Gratidão pelas lições que trouxe, Obrigado a vocês. por quanto nos esclareceu, e bem mostra que realmente o Cádio fez uma boa escolha ao homenageá-lo com o título de professor, né? Honoris causa, para as coisas as quais a gente precisa realmente refletir. Existe na Constituição, existe no sistema penal brasileiro pena privativa de liberdade, mas não está previsto em local nenhum, em lei nenhuma, pena privativa de dignidade, como ele bem aqui salientou. Então só temos a manifestar nossa profunda gratidão por essas palavras que ele proferiu aqui e vamos sucintamente abrir um pequeno debate por 10 minutos, né? Uma prorrogação de 10 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta, seja ao palestrante Cacai, seja ao professor Quaresma, que está escondido ali, mas também professor do curso. Então, está aberto a discussão, o debate para vocês. Já tem uma pergunta aqui a ser feita. Vamos lá. A Luiz Valério vai fazer uma pergunta. Cacai, aqueles 13 executados lá no Rio, e você desculpa, eu vim delicado naquela hora que eu já falei, estava falando, o outro quer trazer como excludente diante de suicidade o medo. A violenta emoção. Eu tenho medo dele, então eu posso matar. Como é que você entende uma situação dessa? Eu brinco muito com o Bolsonaro, ele é fruto da corrupção do político pós redemocratização do Brasil. Toda a gama de corrupção gerou um cara chamado Bolsonaro, em que todo mundo pensa que a solução é o extremismo, é o fascismo. Como é que você enfrenta isso? Como é que nós vamos trabalhar aos olhos, não daqueles que estão aqui, que aqui pensam, mas o pessoal que veio do Big Brother, o pessoal que veio a Fazenda, o pessoal que conseguiu enfiar 57 milhões de votos num cabra chamado Bolsonaro. Como é que nós vamos enfrentar isso? Não, eu penso que a única forma que nós temos é essa que nós estamos fazendo aqui, debatendo, discutindo. Nós não temos outra forma. Quer dizer, eu não sou político. Eu nunca fiz parte de partido político nenhum. Eu acho que é através do debate, do reconhecimento dos erros e de tentar avançar uma sociedade minimamente mais justa para mostrar esses abusos. Quer dizer, quando você tem um governador de estado que tem a coragem de falar, não, eu quero que no meu governo tenha especializados em matar pessoas que estiverem em condição suspeita. Então, exatamente. Se você vai permitir essa matança, o que nos cabe é fazer a resistência através do debate. Eu acho que nós
Eu fui chamado 2 vezes para ir ao Congresso para falar na época das tais 10 medidas, que parecia que passariam muito facilmente. Se você visse os jornais Globo News e tal, aquelas 10 medidas passariam sem ter discussão. No entanto, nós derrubamos as medidas. Esse projeto, ele já nasceu manco, porque ele não imaginou que fosse receber a quantidade de crítica séria. O Miguel Reale Júnior, que é o expoente da direita, criticou o projeto. Eu até estava meio distraído, quando eu vi o Miguel Reale criticando, eu fui ler direito para ver se eu estava certo. Acho que eu estou do lado errado, né? Então, isso é uma realidade. Assim, eu acho que o mais importante é a capacidade de resistência, principalmente nós que somos formadores de opinião. Por isso, Quaresma, é que eu comentei com vocês aqui, nos últimos 3 anos, eu faço 2 palestras por mês, às vezes 3, com sacrifício pessoal, sacrifício escritório, nos lugares mais diversos, para poder fazer o debate. Esse tal projeto, nós temos que derrubá-lo. Não é que só modificar A ou B, não. Eu acho que nós temos condições para isso. Nós estamos fazendo, a OAB fez uma coisa super interessante, que agora a OAB está fez uma comissão para apresentar, e vários outros advogados receberam, e além disso as comissões seccionais dos estados, para poder fazer um debate para levar ao Congresso Nacional, para mostrar que nós não podemos ter, por exemplo, uma excludente dessa, que é uma coisa que leva o Brasil a um país de barbárie institucionalizada. Eu acho que a resistência é isso. Se nós estamos aqui numa sexta-feira discutindo isso, é porque a gente está avançando. Eu acho que vale a pena. Obrigado. Mais uma coisa. Doutor Cacá, o negócio que eu tenho visto, acho que a amplitude desse debate, ele tem que ser de forma alargada. Hoje, o ex-juiz, ministro da Justiça, ele é o chefe do Poder Executivo no tocante às execuções penais. Ele é responsável pelo sistema carcerário. E até então, no momento, ele não deu nenhuma satisfação quanto, como e onde ele vai enfiar as pessoas que podem vir a ser condenadas em segunda instância. A serem aprisionadas dentro de uma maneira humanitária que perdoa a Constituição. Eu acho que esse debate tem que ser feito dessa maneira, que encarasse, nesse sentido, o espectro orçamentário. Ele não deu o orçamento. Ele falou das alterações legais. Ok, nós podemos ter alterações legais, mas ele é responsável pelo sistema carcerário brasileiro. Ele é o ministro da Justiça. Ele que toma conta de algumas penitenciárias, prisões e tudo mais. Ele tem que ser responsável pelo orçamento dali. De onde que vai sair aquilo ali? Ele não fez a indicação. Veja bem, você não faz uma pergunta, você faz uma afirmação extremamente pertinente, porque a maior crítica que se faz a esse projeto, eu tenho críticas pontuais, sérias, como essa questão da crescer a questão da legítima defesa, a questão, várias críticas, como eu falei aqui en passant. Poderia falar 10 horas só sobre isso. Mas principalmente a crítica primeira é que esse é um projeto só punitivo e só de repressão. Ele não é um projeto que tem, ou sequer que tenha uma organicidade mínima que preveja como isso vai funcionar. Essa é a crítica, por exemplo. Por que os advogados não foram ouvidos? Ele até com muita prepotência. Quando o ministro Nilson Naves, que é um mineiro que eu gosto muito, foi ministro do STJ, quando ele foi aposentar, até comentei isso hoje, ele pediu que eu fizesse a saudação de despedida dele no STJ. Eu me lembro que eu fiz um discurso e no final eu falei assim: ministro, ele ia advogar. O senhor agora vai ver qual é a diferença entre dizer cumpra-se e pede deferimento. Essa é a diferença que muda, que muda o homem. Então, assim, esse cidadão ainda acha que é juiz, ainda acha que está com a carga de juiz. Ele não fez, assim como ele não quis conversar conosco, que formalmente fizemos o pedido, ele desdenhou, ele falou assim: não é um projeto para a academia nem para os professores. Por quê? Porque é um projeto, não ouviu os especialistas em segurança. Não tem como, se ocorrer, e espero que não ocorra, a aprovação desse projeto, nós teremos uma população carcerária que vai explodir no país. Você diz bem, não é que você pergunta bem, você diz bem. E aí, como é que se vai resolver essa questão?
se nós temos um sistema rigorosamente, se eu jamais seria juiz, eu brinquei uma vez, um determinado presidente da República perguntou se eu teria interesse em algum cargo, eu falei que o único cargo que eu aceitaria era de ex-ministro supremo. Se eu pudesse ser nomeado ex-ministro supremo, eu topava, né? Mas eu digo assim, porque se eu fosse juiz por 24 horas, na minha comarca praticamente não ficaria ninguém preso, soltava todo mundo. Porque a lei de execução penal, se for cumprida, ela solta 80% das pessoas que estão nos presídios brasileiros. Então essa é outra questão. Que veja bem, se você. É muito interessante o que você diz, porque tem uma coisa interessante que é assim, às vezes você está discutindo com uma pessoa que fala, não, mas tem que aumentar a pena mesmo. Isso nunca resolveu. Quem estuda processo penal, estuda a história do direito penal, qualquer um sabe que o aumento de pena não é o que... Crime hediondo não resolveu nada. Até o nome crime hediondo, quer dizer, se você põe o nome de crime hediondo, o outro crime é o que é? Bonzinho? Um crime bom, um crime bonzinho, um é hediondo, o outro é bom, o outro é mais ou menos. Então assim, às vezes a gente tem uma interlocução com uma pessoa que tem uma visão punitivista. Ela fala, não, mas eu sou favorável a prender assim em segunda instância. Tá bom, então se você não vai mudar aquela pessoa, é igual se você discutir com o atleticano, você não vai mudar o cara é atleticano. Mas pelo menos, para mim é fácil que eu mostro os títulos que ganhamos e tal. Mas assim, pelo menos você pega aquela pessoa que não muda nisso e fala, vem cá, tudo bem, mas como é que vamos fazer para essa massa de encarcerados de 770 mil pessoas que estão presas, sendo que 45% são presos provisórios? Mas essa responsabilidade é do ministro de Justiça. Pois é, então assim, acho que essa sua visão é interessante, porque é uma visão a mais para você poder ganhar o debate. Fala, tá bom, você quer prender todo mundo? Tá bom, vem cá. Você quer prender, mas você quer prender onde? Você quer prender num presídio onde uma cela que caberia 2 pessoas tem 25, tem 30? Eu estava agora participando desse debate em Sevilha e uma pessoa levou um tema. E se um morrer, o ministro da Justiça vai preso. Mas não sei quem, mas não prende. Esse aqui é o problema. Você chega nos presídios do Maranhão, aquele presídio do Maranhão, onde Pedrinhas faziam um jogo de futebol com a cabeça dos presos. Quando você conta isso fora do Brasil, as pessoas pensam que é uma ficção. Né? Quer dizer, você chega a esse grau de perversidade sem que as pessoas não querem prender. Que merece. Então, acho que o enfrentamento tem que ser feito dessa forma. Esse é um argumento excelente para aqueles que são punitivistas. Tá bom, então tá bom, você quer prender, mas você quer prender, da onde vai vir o dinheiro para construir? Quanto é que custa um preso? Quanto custa um preso para o Estado? Dependendo de onde for. A PPP paga 3 pau. Então, esse é o enfrentamento que nós temos que fazer. Só uma observação, eu fico pensando, né? O inimigo não seria tão forte se não tivesse como aliado as próprias vítimas. A própria vítima aplaude a situação. Vítima que eu falo assim, a gente vê advogado, às vezes, aplaudindo esse tipo de situação. Sem dúvida. A dificuldade que nós temos é muito isso, quer dizer, a sociedade ela está impregnada de um sentimento punitivo, quer dizer, a pessoa, em vez de fazer uma reflexão que permita ter uma discussão mais arejada, ela acha que se você passar uma pena de prisão de 5 para 15 anos, você vai melhorar o país. Gente, há uma proposta de diminuir a possibilidade de progressão de regime. É algo inacreditável. O Brasil, você conseguiu ter alguns avanços, que são avanços que nós deveríamos nos orgulhar. No entanto, a grande sociedade tem vergonha disso. Mas o cidadão fica preso muito pouco tempo. Mas por que tem que ser preso? Eu sou abolicionista. Eu, na verdade, eu falei da Tribuna do Supremo que eu julgava que aos 30 anos de advocacia eu estaria na Tribuna do Supremo Tribunal Federal para defender o fim da pena privativa de liberdade. Eu estava lá defendendo a presunção de inocência. Então é terrível o mundo que a gente vive. Mais 2 perguntas. Uma questão que eu sempre debato assim, com as pessoas que criticam o direito penal, esse caráter punitivo do país. A pessoa fala assim, por exemplo, o Brasil não pune da forma que deveria punir, ou de forma errada, etc. Eu sempre falo, o argumento que eu utilizo é falando, leis existem, porém, se você pegar o fundamento de direito penal, não é aplicado da forma que deveria, dependendo principalmente de direitos humanos. Por exemplo, a pessoa vai presa, o sistema carcerário, ela não é reintegrada à sociedade. Ela simplesmente é jogada dentro de um sistema carcerário, parece mais uma senzala,
né, reproduzem uma senzala, a pessoa sai, dependendo da situação dela ali, da reintegração, da forma familiar, da estrutura familiar dela, geralmente já é degradada pela, né, situação financeira, social do país, ela sai de lá pior, que é o termo que a sociedade utiliza. Ok. Aí vem a proposta agora, é um governo liberal, valoriza a privatização. É uma dúvida que eu tenho, que eu nunca aprofundei nessa questão. As penitenciárias privadas, qual que é a sua visão sobre elas? Eu não conheço muito o Zé, não, mas eu gostei muito de uma frase dele. Não, meu avô era rico, meu pai é rico, nós é rico. Então é uma definição política que isso para o meu Minas Gerais dói para burro ouvir isso, tendo os políticos que nós já tivemos por aqui. Veja bem, eu sou contrário à privatização dos presídios, porque eu acho que nós não podemos, eu sei que é uma questão controversa, nos Estados Unidos você tem 8% dos presídios privatizados. Nós não podemos delegar o controle absoluto do cidadão que está preso à arrogância financeira, ao interesse financeiro. É claro que certamente, tem um argumento prático, se tivéssemos presídios privados, estariam muito melhores do que a grande maioria dos presídios brasileiros. Mas eu prefiro discutir a questão teoricamente do que ceder a essa obviedade do que está acontecendo. Até porque, senão, nós vamos dizer o seguinte, não, eles vão levar a um paroxismo extremo de falência do sistema penitenciário para privatizar tudo. O que nós temos de mais grave, e aí sim uma reflexão interessante, que esse código desse juiz, esse código, se passar, esse projeto, aumentando as organizações criminosas dos presídios. Nós vamos estar oferecendo mão de obra barata para as grandes organizações criminosas, porque na realidade, um menino de 18 anos de idade, que vai para o presídio, estão querendo baixar a maioridade penal para 16. Esse menino, ele chega no presídio, ele não tem saída, ele vai ser cooptado por uma organização criminosa ou ele vai morrer. Ele não tem outra saída. Então, esse encarceramento significa dar mão de obra barato para as organizações criminosas. Eu queria ver esse pessoal que está tendo essa coragem toda aí de fazer essas propostas, fazer enfrentamento da milícia no Rio de Janeiro. Por que não enfrentam a milícia no Rio de Janeiro, que é um estado paralelo, que é um estado que tão forte que elege senador, elege deputado, elege vereador. Quer dizer, então, se nós temos aqui fora uma milícia forte, e nós temos dentro das cadeias essas organizações criminosas que dirigem esse encarceramento que você fala, eu sou contrário à privatização dos presídios. Sei que existem argumentos interessantes. Eu tive um cliente preso em Mônaco e eu fui lá. Ele, na segunda-feira, passava um nutricionista na cela dele e falava assim: o que você quer comer essa semana? Ele fazia o cardápio, dava para ele, alguém comprava, ele dava o dinheiro. Ele tinha uma televisão quase do tamanho disso aqui na cela dele, ar-condicionado central e na cela dele, uma biblioteca que aqui no Brasil nem as universidades têm, e ele tinha direito ao serviço de saúde que é público. Uma vez ele teve um problema de saúde, foi ao hospital, no quarto ao lado estava o príncipe de Mônaco. Então, esse é um sistema ideal que nós... Eu mudei para lá. Então, assim, é claro que nós não podemos pegar essas questões paroxismos e nós temos que ser assim, o ideal é que o Estado faça essa gerência, o Estado seja a responsabilidade e o Estado dê condições mínimas. O problema todo é que a sociedade brasileira, eu acho muita graça quando eu começo a discutir, às vezes em alguns lugares, o pessoal fala assim, não, mas nós vivemos um país da impunidade. Qual país da impunidade? Nós temos um ex-presidente da República mais popular de todos os tempos que está preso. Nós temos os 2 ministros mais fortes que o Brasil teve nos tempos que está preso. Um presidente da Câmara que você quer prender quem? Quer prender o Papa. Qual o país da impunidade? Nós temos, claro, o direito penal é efetivo? Não. Por que o direito penal não funciona no Brasil? Em muitas questões. O número de homicídios que é investigado, que é condenado no Brasil, não chega a 4%, 3%. Mas por quê? Porque não chega uma autoria, não tem investigação, o Estado não investe. Eu adoro ver filme de crime, de investigação. Eu fico vendo aquilo. Uma vez, eu estava vendo um filme tão espetacular, eu saí para jantar com um advogado americano, falei, cara, vocês têm uma criação, uma inventividade para fazer. Eu falei, cara, não, é aquilo mesmo. É daquele jeito, eles têm aquela estrutura mesmo. Entendeu? Então,
Aí eu estava sentado com um advogado da Lava Jato. Eu tenho um cliente que teve dificuldade de voltar para o Brasil, chamaria assim. Aí ele ficou estava na Suíça, eu estava jantando com o advogado falou assim: amanhã sai uma grande matéria contra o nosso cliente. Eu abri o jornal no outro dia, não tinha nada. Eu falei: não saiu. Ele falou assim: não, tá aí, a página 3. Era a página inteira, não tinha foto e nem nome dele. Olha os cuidados que se tem para preservar a privacidade do cidadão. Como é que, se você aqui já condena, botando o cara no Jornal Nacional com condenação, o Jornal Nacional liquida o cara, condena, como é que você pode depois exigir que as pessoas queiram que você tenha um presídio que dê segurança casal? Teve um juiz aqui em Minas Gerais que mandou soltar as pessoas por essa. Acabou de lembrar dele. Foi punido. Foi afastado. Foi afastado. Ele aposentou. Quer dizer, por que os advogados, na época, não fizeram um grande movimento contrário? Por que não foram para fazer... Vamos essa parte. Nós estamos tomando geral em fórum. O juiz agora baixou uma portaria que para entrar no fórum da vara juizado especial, nós vamos ter que pegar crachazinho, identificar e passar para revista. Daqui a pouco deixar a gente pelado. Então é a dificuldade que teve. Eu acho que o sistema penitenciário brasileiro é a grande... Quando eu me formei em 81. 70% do 50% do meu discurso de formatura em 81 foi contra, denunciando o sistema penitenciário brasileiro, que era 1000 vezes melhor do que é hoje. Pelo horário já avançado, antes da última aqui, ele concorda comigo, o negócio original, né? Que a cerveja toda, tá? Concorda comigo. Quer tomar cerveja com milho, não sei o quê, é original, tá? Doutor Cacá, boa noite, meu nome é Daniel. A minha pergunta, a do Quaresma entrou muito bem no assunto. Reunimos para tratar sobre problemas da sociedade. Raramente nós conversamos sobre problemas que são nossos. Né? A gente está aqui discutindo problemas que são de outras pessoas, geralmente, claro, reservando para que um dia esses problemas não nos atinjam, é claro. Mas sobre as nossas prerrogativas, essa criminalização, o senhor disse que eu nunca tinha me atentado. Esse movimento que foi acontecendo da criminalização da política, a criminalização do advogado, e isso eu pude notar com a fala do senhor hoje, ela foi fundamental para mim, e eu pude ver que isso vem realmente acontecendo desde quando eu comecei a estudar até hoje, 2 anos após estar formado. Então, qual é a opinião do senhor quanto às prerrogativas profissionais e o futuro da garantia dessas prerrogativas dos advogados? Como isso vai ficar? Como a OAB no passado, com o presidente Lamáquia, eu não sei se não caminhou muito ou se caminhou pouco. Mas não caminhou nada, caminhou para trás. O doutor Santa Cruz parece que tem vontade de brigar um pouco mais. Eu acho que a questão da prerrogativa do advogado, eu vejo não só como um direito da classe, não. Eu acho que isso não é uma balela, não. Eu penso assim mesmo. Quando você está fazendo o fortalecimento da prerrogativa do advogado, você está fazendo o fortalecimento da sociedade. Porque se nós não tivermos condições de ter autonomia para advogar, o que fizeram agora com o Mariz, claro, nós conseguimos de um dia para o outro. Nós temos um grupo chamado Prerrogativa, que são advogados, estudantes, professores e tal. Nós conseguimos de um dia para o outro, 1.700 advogados assinaram um manifesto contrário ao que foi feito a ele. Então, acho que nós estamos tentando fazer uma resistência, porque, rigorosamente, se passar esse projeto desse juiz ou ministro, sei lá o que esse cara é, mas se passar esse projeto, nós vamos acabar com o processo penal, nós vamos acabar com a advocacia criminal no Brasil. A advocacia criminal no Brasil vai ser aquelas pessoas que se dispõem a sentar na frente do Ministério Público e fazer concessão. Eu não acompanho delação. Nunca na minha vida. Eu advoguei para o Alberto Seff, foi preso no dia 17 de março de 2014, quando começou a Lava Jato. E falei para eles: a delação é um direito seu. Se você for delatar, eu deixo o caso. Eu não critico o Instituto. O Instituto é um instituto importantíssimo. Mas a Lava Jato acabou com o Instituto. Você não pode ter 77 diretores de uma empresa fazendo delação, porque o princípio básico de qualquer delação, qualquer texto,
é a espontaneidade. Então, assim, eu acho que a prerrogativa do advogado, ela passa por essa luta diária de todos nós. E, felizmente, eu acho que nós vamos ter uma ordem agora que vai existir. Porque, realmente, o Lamarck abandonou a ordem completamente, não existia. É muito... Veja bem, eu penso que é mais difícil que eu sofra uma injustiça nas minhas condições de advogado do que um advogado recém-formado que ninguém conhece. Esse é um fato. Por quê? Porque eu tenho a coragem da exposição e do enfrentamento. Mas depois que eu vi fazer com o Marisco, que foi 2 vezes presidente da ordem, eu acho que todos nós estamos no mesmíssimo barco. Então eu acho que essa resistência é necessária. Eu digo mesmo, não é uma resistência individual, não, é uma resistência necessária para a sociedade mesmo, porque a coisa básica, como é que você termina com a democracia? Tem um texto lindo sobre isso. Matem os advogados, acabe com os advogados. Se você acabar com o advogado, você vai acabar com o direito de defesa, com o contraditório, você vai instituir a barbárie. Nós estamos a encerrar, mas tem 2 aqui que já pediram. Não dá, senão ele não sai, né? Nós temos horário aqui para fechar, inclusive o pessoal de apoio. A gente continua no bar ali fora, ali, ó. Um colega aqui e o outro, e aí nós vamos acabar. Eu vejo muito a afirmação por parte de quem está no governo e de quem ganhou as eleições, eles se inspiram muito na legislação norte-americana, né? E hoje nós temos 2 presidentes que, de certa forma, são aliados do ponto de vista liberal conservador em termos de ideologia. E é citado muito o exemplo dos Estados Unidos na década de 80, que era um país onde a criminalidade era muito alta, e aí nós tivemos o governo Ronald Reagan, tivemos algumas políticas ali de maior rigidez penal, e especificamente nos Estados Unidos, um prefeito chamado, se eu não me engano, Rudolph Giuliani, ele instituiu uma série de regras que numa época de muitas gangues, tráfico de drogas e etc., ele instituiu uma série de regras que aumentavam a punição, né? E de certa forma eles utilizam essa afirmação para dizer, ó, aqui em Nova York nós diminuímos a criminalidade em mais de 70%. Qual que é o argumento que... Não, na verdade, isso aí é de quem não conhece, desculpa falar de uma forma crua assim, é de quem não conhece a história americana. Quer dizer, esses caras que fazem essa leitura, é mais ou menos quando você vê quem cita, compara a Operação Lava Jato com as Mãos Limpas na Itália. Provavelmente a pessoa leu só até o meio do livro das Mãos Limpas. As Mãos Limpas é o maior fracasso. A Mão Limpa, pra você ter ideia, nós tivemos 33 episódios de suicídio por causa das injustiças que aconteceram. Depois descobriu que as delações nas Mãos Limpas serviam para que grupos terminassem com seus opositores. E no final das Mãos Limpas, o que nós tivemos? Tivemos Berlusconi eleito. Aqui no Brasil, muito antes do final, já tem o Bolsonaro eleito. Então, assim, as pessoas só leem pela metade. O sistema, que você tem toda a razão, que foi implementado, que é a tolerância zero em Nova York, o sistema do vidro quebrado, que surtiu efeito em alguns lugares específicos da cidade, na realidade, hoje é visto pelos próprios americanos como um grande fracasso. Porque esse sistema de encarceramento em massa que começou nessa época fez com que a grande visibilidade fosse o encarceramento da questão das drogas. Quem é que foi preso? Nos Estados Unidos você tem, se não me engano, 8 ou 9% de negros na população americana. No entanto, a população carcerária americana de negro vai para 20 e tantos por cento, quase 30%. Então foi preso quem? O pobre e o negro lá também, assim, o latino e tal. Então eles encheram, e hoje você tem 2 milhões, eles diminuíram a maioridade penal, fizeram um sistema de encarceramento em massa, e que está sendo revisto hoje, eu comentei aqui. Quase todos os estados estão passando para 18 anos, tem um estado que passou agora, a partir do ano que vem, vai ser 21 anos a maioridade penal, porque eles sentiram que o encarceramento é absolutamente um fracasso absoluto. Primeiro que é caríssimo, o americano sempre faz uma visão de custo-benefício, é caríssimo, porque lá você tem um outro tipo de condição carcerária. Então, essa política americana, ela é um fracasso.
Se eles quiserem mirar nela, estão mirando numa coisa que fracassou e que eles estão agora tentando voltar. Então essa é a realidade. Eu sei que existe um endeusamento muito dos Estados Unidos, as pessoas têm um endeusamento, né? Mas é um desconhecimento. Esse sistema do play bargain lá que eles fazem, isso é o desastre absoluto, é o fim completo daquilo que nós, que é um país sul-americano, conseguiu, que é o fortalecimento do devido processo legal, da presunção de inocência. Você imagina o seguinte, você faz qualquer, em tese, delito lá, você não pode ter nenhuma responsabilidade. O sistema americano, todo poderoso, chega perto do cidadão, está lá sem dinheiro para pagar o advogado, que lá é caríssimo, o processo dos Estados Unidos é muito caro, não sei se vocês já advogaram nos Estados Unidos, mas eu já advoguei por lá, é absurdamente caro. Então você senta o cidadão na sua frente com um Estado poderoso e fala, ó, você vai pegar 18 anos, você aceita confessar e ficar 7? O cara sai de lá feliz da vida, pô, peguei só 7 anos de cadeia, sem ter nenhuma possibilidade de fazer prova. Então, isso é o fim do processo penal. Isso é o fim das garantias que nós conseguimos durante anos. Fomos nós, o que eu repito aqui, que nós pegamos da civilização francesa, pegamos as boas coisas que vieram de outros países. Então, essa adoração, no dia que foi esse projeto anticrime foi ser apresentado, esse juiz falou 10 vezes nos Estados Unidos. Uma coisa incrível. É como se fosse o pior exemplo que pode existir, é o exemplo americano. Acho que ele fez um curso em Harvard nesse tema, né? Acho que a distância, né? Última pergunta. A última. Doutor Cacá, boa noite, meu nome é Felipe. Primeiramente agradecer o senhor por essa aula magna, né? Para mim, na minha humilde concepção, o sistema foi feito para não funcionar, né? E diante desse quadro atual, político, do judiciário inclusive, tem algum mecanismo que o senhor vislumbra para diminuir a politização do sistema judiciário em alto escalão, né? Seria, a gente sabe que atualmente é a politicação, mas o que o senhor acha que dá para fazer no nosso atual quadro? Se eu pudesse, quando eu discuto um pouco sobre as dificuldades do Poder Judiciário como um todo, cada vez que você faz um país mais independente, com pessoas mais conscientes, com maior grau de informação, as pessoas buscam mais os seus direitos. E, infelizmente, essa busca do direito, muitas vezes, é uma judicialização desnecessária que nós temos. Então, nós vivemos um país com uma judicialização enorme. A judicialização não só da pessoa que vai ao judiciário brigar, mas dos próprios poderes mesmo. Eu converso muito com senadores e deputados, falando, vocês mesmo batem o Supremo por tudo. Você está judicializando tudo que acontece. Eu não sou o contrário, eu não acho necessariamente ruim que os tribunais superiores tenham uma forma de indicação que passa por uma composição política. Isso é assim praticamente no mundo inteiro. O que eu acho é que nós tínhamos, por exemplo, todas as pessoas que chegam no meu escritório, que me procuram, que querem ser ministro do STJ, do Supremo, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, ó, você vai ser ministro do STJ, que eu acho um tribunal importantíssimo, nós temos 33 ministros no STJ. Eu falo, nós temos que lutar para que tenhamos 330 ministros, por hipótese, eu sempre falo isso. Todos concordam, até serem nomeados. São nomeados, não querem, que acham que diminui o poder. Nós temos 2 turmas de direito criminal no STJ, cada uma com 5 ministros. Se nós tivéssemos 10 turmas, diminuiria a carga de trabalho. Então, o que nós temos que fazer é instrumentalizar o poder judiciário, dar condições. Nós temos hoje, em São Paulo, dependendo do tipo de processo em São Paulo, isso sim é a falência do poder judiciário. Nós temos um poder judiciário, a TV Justiça, que eu sou um crítico ferrenho da TV Justiça, como disse aqui, nas questões criminais. A TV Justiça, foi feito um trabalho pelo Conjur, depois da TV Justiça, os acordos ficaram 30% maiores. Porque a vaidade é inerente da pessoa humana. O Celso de Mello deu um voto de 6 horas, gente. Eu, por exemplo, falei para 3 ou 4 presidentes, eu fico até triste quando eu chego no Supremo, tem a lista dos presidentes assim. Outro dia eu estava contando, quando eu comecei a fazer estágio no Supremo, já passaram 38 ministros. E puta, o diabo não é diabo por ser diabo não, porque é velho, né? Então, assim, por exemplo, no Supremo Tribunal,
tinha que passar uma mudança regimental, no meu ponto de vista, que cada ministro podia fazer o voto de 600 mil páginas, mas só pudesse falar 15 minutos. Por que vai falar mais de 15 minutos? Se ele distribui o voto. É irracional você ter o Supremo, por exemplo, uma coisa que eu brigo muito também sem conseguir. A pauta não podia ser do presidente. Quando em setembro do ano passado, antes do Lula ser condenado de segundo grau, eu vendo que o Lula ia ser condenado de segundo grau, isso que é a minha ação, a DC 43 da presunção de inocência, ia virar ação do Lula, eu nunca fui advogado da porra do Lula, até porque eu acho que se eu fosse, ele estava solto, não estava preso. E aí, eu fui a presidente e falei para ela, Carmen, leva esse processo para julgar, não espera julgar o caso do Lula não. O presidente do Supremo é que determina a pauta. Então, o problema, às vezes você acha que é para não funcionar mesmo, é disfuncional aquilo ali. Você tinha que ter uma pauta racional. O ministro Toffoli está fazendo uma coisa interessante, ele está publicando a pauta do semestre inteiro. Dá uma previsibilidade. Mas aí você chega lá no julgamento da homofobia, um voto de 6 horas. 3 semanas? Tem 3 semanas que está julgando esse único caso. Nós temos casos, lógico que esse caso é importante, mas nós temos alguns processos ali, com a questão da repercussão geral, que você julga um processo e destrava 5 mil processos. Então, assim, do jeito que está, não vai funcionar. Eu acho que essa perda de poder, isso é uma besteira, assim, também. Nós tínhamos que ter, você chega no Tribunal de São Paulo, são, se não me engano, 190 desembargadores. Como é que o STJ pode ser 33 ministros? Você pega, o Brasil é um país estranho, realmente. Você pega o Tribunal Superior Eleitoral, são 7 ministros, 2 do Supremo, 3 do STJ. Todos os ministros supremos já têm gabinete, carro, motorista, segurança. Lá ele tem outro gabinete, outro carro, motorista, segurança. Vista pro Paranoá. É lindo, por sinal, o prédio é lindo. Então é isso, eu acho que nós temos que dar a estrutura para o poder funcionar. A questão não é endurecimento penal, isso é uma balela. Quanto mais essas leis que permitem um aprisionamento maior, pior vai ficar o país, pior vai ficar o Poder Judiciário. Cagá, só uma observação. O Felipe teve que sair porque o pai dele está com problema de saúde. Certamente que o Paulo iria falar, mas eu antecipei aqui, falando do Felipe, que a saída dele é pai dele. Obrigadão. Realmente o professor Felipe hoje à tarde deu essa notícia para nós, das dificuldades com o pai. Nós estamos torcendo para que pelas melhores. O juiz pode dar um voto de 6 horas. Falando em disparidade, o juiz pode dar um voto de 6 horas. O advogado, se escrever mais de 6 páginas, já não é juiz. Então a situação de... Eu tenho uma história interessante do ministro Jobim. O ministro Jobim foi um ministro muito belo ministro e muito prático. Um dia um advogado chegou para ele, e você me contou, e entregou um memorial de 90 páginas. Ele pegou o memorial e falou assim, isso aqui é o memorial que você deve entregar para o cliente na hora de apresentar os honorários. Eu vou te dar, eu não vou julgar o caso, espero 2 dias, traz uma de 5 páginas. Meus queridos, ficamos muito felizes de perceber que o debate está tão vivo, tão aceso, a essa hora, tantas pessoas interessadas, mas pela adiantada hora nós não temos mais condições administrativas de prosseguir. Então, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Mas agradeço muitíssimo. Causou para nós aqui uma grande felicidade a presença de vocês. Né? Estejam sempre aqui, a casa está aberta, é uma casa de debates, o nosso espírito é esse mesmo. Então, muito boa noite, um bom fim de semana. Muito obrigado. Obrigado.